Professor, eu acabei de ver que o nosso esqueleto axial ele é formado por 29 ossos na cabeça, 7 ossos no nosso pescoço e 44 ossos no nosso tronco. Dá pra gente estudar tudo isso em um semestre? Jovem de todas as idades, em um semestre não. Nós vamos ver tudo isso nessa aula de hoje mesmo e ainda vamos fazer um resumão de aproximadamente 1 minuto com os ossos que constituem o nosso esqueleto axial. E para tudo ficar mais fácil, pega o nosso e-book no link de descrição e vai anotando o que eu vou falando. Seja muito bem-vindo em nosso canal e vem comigo que vai ser facinho. Inicialmente, quando a gente estuda o esqueleto axial, a gente tem que entender que nós estamos estudando os ossos que constituem essa parte central do nosso corpo. A palavra esqueleto e axial se referem a um arcabouço, eixo do corpo humano, para que os outros ossos apendiculares dos membros superiores e inferiores se relacionem a essa estrutura central. E essa estrutura central, ela é formada pelos segmentos cabeça, pescoço e tronco, como o jovem falou ali no início. 29 ossos formando o esqueleto da cabeça, 7 ossos formando o segmento da cervical e 44 ossos formando o segmento tronco. Vamos dar uma olhada nesses ossos aí para ver se você consegue guardar tudo certinho? E tudo vai começar pelo segmento cabeça. No segmento cabeça, nós temos o esqueleto do crânio nessa região. E essa região, além do esqueleto do crânio, nós vamos ter outros ossos que para alguns autores fazem parte do esqueleto do crânio e outras não. Então eu vou começar iniciando por esse osso inicial aqui que se chama mandíbula. É um osso ímpar. E logo inferiormente, olha o que a gente encontra ali, ó, quando eu giro de perfil. Quando eu giro de perfil, eu vejo um osso que o aluno de vez em quando fala assim, professor, esse osso ele está voando, olha lá. Tá vendo? Ele não está fixado, ele não está relacionado diretamente à estrutura óssea do crânio. Esse osso se chama hioide, é um osso sesamoide, é o segundo osso maior do corpo humano quando se refere a essa característica de fixação das partes moles. O primeiro osso se chama patela, vai estar localizado lá nos joelhos. Então, inicialmente, a gente já tem 2 ossos, a mandíbula e o hioide. Agora, como eu ensinei para vocês, toda vez que a gente for estudar ossos do crânio, o ideal é trabalhar com cores. Isso facilita a nossa identificação e compreensão desses ossos, porque eles são irregulares. Então vem comigo para a segunda parte. Por essa vista superolateral direita, a gente vai identificando pelas cores esses ossos irregulares. Então a gente tem identificando em amarelo aqui um osso frontal, a gente identifica aqui 2 ossos laranjas que são os ossos parietais, que funcionam como paredes, mais posteriormente a gente identifica o osso occipital, formando a parte da nuca, também um osso ímpar, né? Um osso mediano e ímpar. Quando eu viro de novo para essa vista bem mais lateral, fácil de identificar, eu vejo um osso verde. Esse osso verde se refere ao temporal, que é um osso bilateral, tentando lado direito quanto lado esquerdo. E um pouquinho mais à frente dele eu encontro um osso azul escuro. Esse azul escuro é o osso esfenoide. É um osso ímpar, quer dizer que eu só tenho um e ele é mediano. Quando eu venho um pouquinho mais à frente agora, eu identifico um azulzinho clarinho. Esse osso já é bilateral e se chama zigomático. Agora nós vamos partir para uma vista anterior. O que nós vamos fazer então? Nós vamos colocar esse crânio para uma vista anterior e identificar os demais ossos que constituem o crânio. E não perde a contagem ali do lado não, hein? Nós já vimos o frontal aqui, agora a gente vê essa estrutura laranjinha. Esses ossos laranjinhas bilaterais se chamam ossos nasais, estão na origem do nosso nariz. Depois eu vejo 2 ossos verdes estranhos, um do lado direito e o outro do lado esquerdo. Esses ossos são as maxilas, direita e esquerda, então contabiliza mais 2 aí. Esse azulzinho claro a gente acabou de ver na vista lateral, é o osso zigomático. Ó. Aqui fica mais fácil da gente identificar tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Agora nós vamos fazer assim, ó, nós vamos adentrar a órbita, a gente vai estudando por regiões. Professor, o que é a órbita? A órbita é o buraco do olho, é onde o globo ocular ele fica alojado. Adentrando a órbita medialmente, olha só esse osso aqui bem escondidinho numa cor lilás, ó. Esse osso se chama lacrimal, é uma região por onde as lágrimas escorrem. É um osso bilateral, tanto é que eu tenho um osso lacrimal do lado direito e quando eu giro a peça, eu tenho também
um osso lacrimal do lado esquerdo. Sendo assim, a gente contabiliza mais 2 ossos do crânio. Virei para essa vista anterior de novo para a gente não se perder. Ó. Adentrando a órbita, como eu havia falado, agora um rosinha claro, olha ali. Esse osso rosinha claro se chama etimoide, aí ele já é um osso ímpar, quer dizer que eu só tenho um no crânio, ele é mediano. Mas eu consigo ver esse etimoide tanto na órbita direita, ó, quanto na órbita esquerda, mas é um osso único, mediano, ímpar. Mais posteriormente, em azul mais escurinho ali, ó, a gente identifica mais uma vez o esfenoide, que eu falei que a gente identificou na vista lateral e a gente ia observar na vista anterior. Ele é um osso mediano, ele já entrou na contagem, não soma mais aí não, hein? Então quando eu giro de lado de perfil, para recordar o que eu mostrei para vocês, olha ali, ó, aqui está o osso esfenoide. Ele aparece aqui, esse é às vezes é um osso que o aluno tem uma dificuldade de enxergar, é um osso central do crânio, né? Ele continua aqui, ó, pelas asas maior e menor do esfenoide, na órbita direita, ó, desse outro lado, continua do outro lado pelas asas maior e menor do esfenoide, olha lá onde ele vem parar. E ele vem parar lá do lado esquerdo, ó. Quando ele chega do lado esquerdo, a gente encontra o final dele, a asa maior do esfenoide, só que localizada do lado esquerdo. Então também aqui é um osso que nós chamamos de um osso ímpar e mediano, e já tinha sido contado. Agora olha lá no finalzinho, ó. Lá no finalzinho tem um vermelhinho piquitito, piquitito, piquitito. Esse osso se chama palatino, ó, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. É um osso bilateral, mas ele não é famoso por fazer parte da órbita. Na vista inferior fica mais fácil da gente guardá-lo. Agora o que eu vou fazer? Eu vou continuar fazendo essa contagem estudando a abertura nasal, que é esse buraco do nariz. A gente já viu os 2 nasais, nós já vimos as 2 maxilas delimitando a abertura piriforme e agora a gente adentra a cavidade nasal. Do lado de baixo, ó, tem um osso mais lilás, né, roxinho. Esse osso ele é ímpar também. Esse osso se chama vômer, ele ajuda a formar o septo nasal. E acima dele, ó, num rosinha claro, no meio branquinho, o osso etimoide que a gente já viu. A gente acabou de ver o etimoide na órbita, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, e agora nós estamos vendo o etimoide também aqui formando o septo nasal. Então ele não entra na nossa contagem de novo não. Mas se você observar inferiormente na cavidade nasal, ó, eu tenho um osso azulzinho bem clarinho aqui, que se chama concha nasal inferior, do lado direito, e se eu girar a peça para vocês assim, ó, eu também encontro um outro azulzinho bem clarinho ali, ó, concha nasal inferior. Então esses ossos concha nasais inferiores também são bilaterais, quer dizer que eu conto na quantidade de 2. Agora eu vou fazer o seguinte, para identificar a osteologia do crânio, só falta um osso para ter uma facilidade melhor de visualização. Quando eu coloco nessa vista inferior, olha lá o osso palatino. O osso palatino também é um osso bilateral, direito e esquerdo, uma contabilidade mais uma vez de 2. Os demais ossos a gente já viu, olha ali, a maxila bilateral, azulzinho clarinho, o esfenoide bilateral, o zigomático, esse azulzinho clarinho, os zigomáticos bilaterais. Esse azul aqui, ó, mais fortezinho, olha ali, é o esfenoide, que é um osso ímpar. Esse lilás aqui, o osso vômer. O verdinho, os temporais bilaterais. E o occipital mediano. E para a gente finalizar a contagem dos ossos do segmento cabeça, a gente adentra a orelha média. E identificamos 3 ossículos pequeninos. Martelo, bigorna e o menor osso do corpo humano chamado estribo. Esses 3 ossículos são importantíssimos ao mecanismo da nossa audição e são bilaterais. Então quer dizer que eu tenho tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Nesse caso, somamos os ossos da cabeça, nós contabilizamos 29 ossos presentes no segmento cabeça. E agora vamos identificar os ossos do segmento pescoço, que é formado por 7 vértebras cervicais. Como é que esses ossos se chamam? Se vocês observarem aqui, a gente tem um segmento pescoço identificado com as vértebras cervicais. E a numeração e a contagem delas, né, suas denominações, acontece no sentido superior inferior. Então essa é a primeira vértebra, é a vértebra C1, de cervical 1, C1. Essa é a segunda vértebra, de cervical 2, nós vamos chamar de C2. Só que essas 2 vértebras são tão especiais e diferentes quando a gente estuda
com especificidade de cada uma delas, que elas recebem denominações diferentes. Sendo assim, C1 nós não vamos chamar de C1, nós vamos chamar de Atlas, e C2 nós vamos chamar de Axis. O resto segue padrão. Cervical começa com a letra C, então essa é a vértebra C3, essa é a vértebra C4, C5, C6 e C7. Formamos o nosso segmento do pescoço. Vamos para o segmento tronco. E tá aí o nosso segmento tronco. O segmento tronco é formado pelas demais vértebras do corpo humano, mais inferiores, além do osso externo, que é um osso mediano, e as costelas. Para facilitar essa parte torácica, que é a primeira parte do nosso tronco, nós vamos fazer uma vista posterior. Quando eu venho para uma vista posterior, eu vou fazer o mesmo macetinho que eu fiz em relação às vértebras cervicais. Tórax começa com a letra T, então as vértebras torácicas vão ser denominadas em função do T e a sua numeração, no sentido superior e inferior. Então vamos lá, ó. T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11 e T12. Quantas vértebras torácicas nós temos? 12 vértebras torácicas. Então nós já contabilizamos 12 vértebras aí. O que a gente tem que saber? Que para as 12 vértebras torácicas nós vamos ter 12 pares de costelas se articulando a essas vértebras. Então nós vamos ter 24 costelas. Então eu vou fazer de um lado só, o que eu fizer de um lado é replicável para o outro. Então vem eu aqui, ó, virei um pouquinho de lado, ó. Primeira, vamos virar um pouco mais aqui para facilitar a vista. Aqui, ó. Pronto. Então essa aqui é a primeira costela, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima e as duas flutuantes, 11ª e 12ª costela. Repare que você tem que colocar desse jeito, no sentido ordinal. Primeira costela, segunda costela, terceira costela. E referenciar o lado, direito ou esquerdo, porque a gente sabe que essas costelas são bilaterais. Uma vez que eu contei 12 costelas do lado direito, quer dizer que eu também vou ter mais 12 costelas do lado esquerdo. Somando assim, temos 24 costelas e as 12 vértebras torácicas. Essas costelas, em grande parte, para uma vista anterior agora, ó, elas tendem a se articular a esse osso chamado externo. E aí a gente contabiliza só um osso, que o externo é um osso só. Vou continuar minha contagem agora por essa vista inferior mesmo. Vou girar um pouquinho a peça aqui para facilitar a nossa visualização e vou chegar nesse segmento que se chama lombar. É uma parte do tronco que se chama lombar, que é formado por 5 vértebras lombares. Se lombar começa com a letra L, eu vou fazer essa contagem de superior e inferior da seguinte maneira, ó. L1, L2, L3, L4 e L5, mais 5 ossos e suas denominações. Esses ossos formam o segmento do lombo, da região lombar. Quando eu chego agora na parte mais inferior da coluna vertebral, eu tenho duas partes ósseas, o sacro e o cóccix. Em osteologia adulta, eu realmente tenho um osso sacro e um osso cóccix, porque as vértebras que os formam estão sinostosadas, quer dizer que elas estão fundidas. Se eu fizer essa contagem em crianças, crianças, até mesmo adolescentes ou bebês, essa contagem ela sai diferente. Então a gente tem que considerar que essa contagem é uma população adulta. Esse osso sacro e o cóccix, eles vão ser importantes para formar o segmento pelve junto com os ilíacos, que é a última parte do tronco. Então vamos lá? Esse aqui é o osso sacro. Acabaram de identificar aí. E nessa pontinha final, a gente encontra o osso cóccix, que também é formado por 4 vértebras, muitas vezes sinostosadas. O que quer dizer isso? Quer dizer que elas estão fundidas umas às outras, dando o aspecto de um osso só. Total de ossos do segmento tronco, 44 ossos. Agora que nós terminamos de analisar que a cabeça realmente tem 29 ossos, a cervical 7 ossos e o nosso tronco 44 ossos, quer dizer que o esqueleto axial de um indivíduo adulto vai apresentar 80 ossos. Para não perder a contagem, vamos fazer aquele resumão em aproximadamente 1 minuto para ver se eu conseguiu guardar tudo certinho.
No segmento cabeça podemos encontrar mandíbula, hioide, frontal, parietal, occipital, temporal, esfenoide, zigomático, nasal, maxila, lacrimal, etimoide, palatino, vômer e concha nasal inferior. E os palatinos que nós vimos na órbita, mas são mais fáceis de identificar numa vista inferior. Na orelha média, martelo, bigorna e estribo, contabilizando 29 ossos no segmento cabeça. Segmento cervical formado por 7 vértebras, atlas, axis, C3, C4, C5, C6 e C7. Segmento do tronco que nós contabilizamos de T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12 e mais 12 pares de costelas. Primeira costela, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima, 11ª e 12ª costelas, finalizando o gradil torácico anteriormente, o osso externo. Segmento lombar, formado pelas vértebras L1, L2, L3, L4, L5, osso sacro e osso cóccix. Eu falei que a gente ia apresentar esses 80 ossos em uma única aula e ainda com revisão de aproximadamente 1 minuto. O que você tem que levar? Que os ossos bilaterais, direito e esquerdo, eles precisam ser identificados por essa lateralidade, né? Direita ou esquerda. E as costelas são contadas. Então é primeira costela direita, terceira costela esquerda. Assim como os ossos do crânio, quando são bilaterais, é muito importante você colocar essa bilateralidade. Senão a gente não sabe se está referindo, por exemplo, ao temporal direito ou ao temporal esquerdo, aos ossos martelo, bigorna e estribo do lado direito ou do lado esquerdo. Essa lateralidade é importante na denominação do nome dos ossos. No mais, fiquem com Deus e até breve!